Olá, bem-vindo a 2019, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui de 2019. Feliz ano novo para todos vocês, obrigado aqui por me acompanharem no canal. Você que ainda não acompanha no canal, eu vou pedir para você se inscrever, fazer um convite para você se inscrever nesse canal. É um canal que ao longo do ano a gente vai conversar bastante, trazer interpretações de notícias, trazer várias aulas sobre investimentos, algumas aulas sobre economia e, enfim, e transformar esse espaço num bate-papo para a gente poder crescer junto. Convidar várias pessoas para bate-papos interessantes, como aquele que teve com o Gessé no final do ano passado, que aliás foi interrompido, sabe-se lá por qual motivo, né? Depois de um tempo, a internet continuou bem, mas o papo caiu. Enfim, então o convite é para você já começar se inscrevendo aí para a gente começar com o pé direito e junto ao longo desse ano todo. E claro, se puder curtir o vídeo, isso ajuda a entrar no algoritmo que faz mais pessoas verem o vídeo. E o primeiro assunto do ano, que eu acho que é o assunto que mais está na mídia e mais está sendo falado hoje, é a questão do reajuste do salário mínimo. E uma preocupação que eu sempre vou ter nos meus vídeos é não ser leviano com as notícias, né? Eu acho que as pessoas que vêm até o meu canal, elas buscam sim uma opinião, mas uma opinião embasada, fundamentada, né? E eu não vou querer me aproveitar de uma forma leviana de nenhum fato para gerar uma opinião política falsa, errônea, né? Que faça com que as pessoas sejam levadas de uma maneira absolutamente equivocada para um lado ou para outro. E essa questão do salário mínimo, para ser justo, né? Existia uma expectativa de que o salário mínimo seria de um pouco acima de R$1.000 e ele ficou um pouco abaixo de R$1.000, para ser mais exato, acho que era R$1.006, ele ficou em R$998. E estão colocando essa conta toda no Bolsonaro, e a verdade é que ele ficou um pouco abaixo porque a expectativa da inflação fechada do ano passado, medida pelo INPC, ficou um pouco abaixo do que estava antes, e isso entra no cálculo do salário mínimo, e não existe aí, vamos botar uma culpa do Jair Bolsonaro desse salário mínimo ficar abaixo aí de R$1.000. Vocês sabem o quão crítico eu sou da forma de pensar desse governo, mas é importante ser fiel aí aos fatos, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito importante nessa questão do salário mínimo. Primeiro, mostra como que nesse ritmo a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque entra na conta também o crescimento do PIB. Pode botar crescimento de PIB aí de Marte, né? 10 vezes o crescimento da China, que não vai chegar em lugar nenhum com esse salário mínimo. Tem um estudo do Diese que mostra que para uma família de 4 pessoas ter um mínimo de qualidade de vida precisaria de um salário mínimo de R$4.000. Esse estudo foi feito em novembro, né? E a gente está em R$1.000, ou seja, 3.000 acima. Quem acompanha meus vídeos, tem um vídeo, poucos vídeos atrás, assiste que vale a pena, um vídeo que tem quase 100.000 visualizações aqui, onde eu coloquei o título: se você é pobre ou classe média, pode perder as esperanças. Porque eu fiz uma conta mostrando que para subir em R$1.500 a renda das pessoas que ganham quase nada no Brasil, a gente precisaria crescer nesse ritmo de 2% ao ano, quase 50 anos no Brasil. E uma pessoa me chamou a atenção, sem considerar a inflação, né? Então, assim, não vai chegar. Nesse modelo, não vai chegar. Então, essa questão do salário me mostra quão falido, quão sem sentido é esse modelo que a gente tem hoje em dia, que não pega em redistribuição de renda. Só imagina que levantando a maré para todo mundo vai melhorar a vida de todo mundo. Mas hoje eu queria puxar um ponto em cima do salário mínimo, que é um ponto muito debatido e ideologicamente muito combatido também, que é essa questão de por onde começar esse processo de retomada econômica, de poder aquisitivo das pessoas, né? Esse é um governo que claramente acredita que você deve tornar a vida dos mais ricos mais fácil, e ao tornar a vida dos mais ricos mais fácil,
você acaba fazendo com que transborde essa riqueza para os mais pobres, né? É aquela história de, vamos diminuir o imposto de renda, vamos dar mais subsídios para as grandes empresas, vamos facilitar a vida do latifundiário, do grande empresário, do banqueiro, porque aí ele vai contratar mais, e aí ao contratar mais as pessoas mais pobres vão ganhar um pouco de dinheiro. E é um governo absolutamente contrário àqueles programas de transferência de renda como, por exemplo, Bolsa Família ou outros programas que você ajuda a pessoa que é mais pobre, né? É aquela história, isso é sustentar vagabundo, o grande problema do Brasil é que você tem esse Bolsa Família, um monte de gente não quer trabalhar, o Brasil precisa de trabalho, etc. Vamos tirar um pouco esses nossos preconceitos, né? Essas ideias pré-concebidas que a gente tem, e vamos pensar matematicamente, logicamente, e eu vou te convidar a fazer esse raciocínio comigo. Nesse modelo que é proposto pelo governo atual, é o modelo que o governo atual acredita, aliás, vale a pena depois vocês pegarem e olharem todo o line-up, todos os ministros e secretários e etc. foram escolhidos para o governo. O primeiro e segundo escalão inteiro do governo. Não tem ninguém que represente ali os movimentos dos trabalhadores, os movimentos das associações, dos sindicatos, etc. Nada. Você tem ali só os empresários, os donos de empresas, os patrões, etc., representados, que tem que estar representados também, mas você não tem ninguém ali da base da pirâmide social brasileira representado, imaginando-se que, como os outros são mais inteligentes, né, são mais estudados, então eles vão cuidar dos que mais precisam. É meio que esse raciocínio que as pessoas têm, fez faculdade, então é melhor colocar ele para cuidar ali do cara que não fez faculdade, e que ele pode confiar no nosso bom senso e no nosso senso cívico, né? Mas enfim, quando você começa a distribuição de renda dando mais dinheiro, favorecendo a acumulação de renda nas camadas mais ricas da população, jogando ali por cima o dinheiro, seja, por exemplo, através dos subsídios, né, e dos incentivos fiscais, diminuição dos impostos, etc. Lembrando que o Brasil já tem por ano em torno de 400 bilhões de reais de incentivos, assim, mais subsídios, mais isenções fiscais e etc. É um dos países do mundo que mais tem. E lembrando também que o nosso déficit é de 140 bilhões, ou seja, se você tivesse metade desse negócio, já não teria déficit. E eu já mostrei que o déficit, além disso ser uma conta interessante de fazer, se a gente tivesse crescido nos últimos anos, também não teria déficit nenhum. Então é injusto colocar a conta toda do déficit numa previdência ou numa coisa aqui ou ali que não faz sentido nenhum. Mas enfim, quando você começa a depositar o dinheiro nas camadas de cima, das pessoas que têm mais dinheiro, dando, por exemplo, incentivos fiscais ou alívios tributários, o que acontece? O dinheiro que cai lá em cima, que é como se caísse mesmo, que quando você faz com que a pessoa pague menos impostos, é igualzinho dar dinheiro para uma pessoa mais pobre do ponto de vista ali do balanço do governo, porque diminuir uma receita e aumentar uma despesa, no final tem o mesmo impacto que você tem que ter, por isso chama balanço, o negócio tem que, receitas e despesas tem que estar balançando, né? Tem que estar numa balança, equilibrados em algum ponto. Então, se você faz isso, o que acontece? Boa parte do dinheiro que você joga nas camadas de cima não chega na geração de riqueza do país, na produção do país. Por quê? Ele fica retido como lucro, fica poupado pelos mais ricos. Porque os mais ricos é isso, boa parte do dinheiro que eles ganham, ele fica poupado, ele fica ali rendendo com a dívida pública brasileira, aplicado na dívida pública brasileira. Então você joga o dinheiro na camada mais rica, transborda um pouquinho para os mais pobres, mas o resto fica estagnado, parado ali. E dessa maneira, dando como isenção de impostos, não volta quase nada para o governo para poder continuar o processo depois. Agora vamos supor que a gente fizesse um processo absurdo, tá? Vou falar uma maluquice aqui. A gente pegasse esse mesmo dinheiro e desse, sem nenhuma contrapartida, tipo um Bolsa Família vezes 10. Eu não estou falando que tem que fazer isso não, é um exercício hipotético, só para você entender a lógica do que eu estou falando. Você fizesse isso para as pessoas mais pobres do país. Pegasse esse dinheiro, ó, tá aqui, toma, para as 50%, 30% das pessoas mais pobres do Brasil, fala, toma esse dinheiro. Você acha que do dinheiro que essas pessoas mais pobres iam ganhar, quanto elas iam poupar
e quanto elas iam gastar? A resposta é absolutamente óbvia e todos vocês são capazes de dar. Ela ia gastar 100% do dinheiro que ela ganhasse. Por quê? Porque essa pessoa vive numa miséria total e falta tudo na vida dela. Imagina alguma coisa, falta na vida dela. A pessoa brinca que é vida de fartura, né? Farta tudo, né? na vida da pessoa. Então, 100% do dinheiro que cai na mão das pessoas mais pobres é gasto. Então, o que acontece? Quando você começa pela parte de baixo a distribuição, 100% desse dinheiro volta em consumo, alimentando a máquina de geração e riqueza e produção do país. E melhor ainda, como o imposto que a gente tem sobre bens e serviços no Brasil é enorme, quase 50% do valor das coisas, no momento que caiu na mão dessas pessoas, elas gastam, você faz com que os produtos que elas precisam, a camada mais necessitada da população tenha aquilo que elas precisam, e metade volta para o governo para ele continuar fazendo isso, e a outra metade vai para a geração de riqueza e o setor produtivo do país. Então é 100 vezes mais eficiente em termos de você aquecer a atividade econômica, fazer com que o dinheiro chegue para todo mundo, inclusive para o mais rico, porque ele gasta e no final isso vai virar um pedaço, vira lucro para o mais rico, né? Que vai ter que produzir essas coisas que vão ser compradas, né? Mas é 100 vezes mais eficiente você começar pelos mais pobres do que pelos mais ricos, porque o dinheiro não fica estagnado, não fica poupado. Ele vai para o setor, 100% ele vai para a roda de gerar riqueza e um grande pedaço dele, através de impostos, volta direto para o governo para poder fazer de novo esse negócio. Agora, por que isso não é feito? Porque, primeiro, ninguém faz essa conta e tem aquele preconceito enorme de que se começar pelas camadas mais baixas da população vai alimentar vagabundo, vai estimular as pessoas a não fazerem nada e etc. Como se os mais ricos não fossem vagabundo também, né? Um monte de gente aí cheio de dinheiro que vive só de renda, com chicote na mão e não trabalha nada. É filho de pai rico, não fez faculdade boa, não sabe fazer conta, não leu 3 livros da vida inteira e tá aí tirando essa onda de que o brasileiro precisa trabalhar, né? É esse absurdo que a gente vive no Brasil. Mas até matematicamente, começar por baixo é muito mais eficiente para todo mundo. Só que dificilmente a gente vai fazer isso com um governo que tem ali claramente os interesses dessas pessoas mais ricas representadas. Sempre lembrando que você que é gerente de empresa, presidente de uma pequena ou média empresa, etc. Eu não estou falando de você, tá? Eu tô falando dos caras que são os ultra ricos do Brasil, donos de conglomerados, etc. É dessa turma que eu falo quando eu falo de isenção fiscal e etc. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu tenho minha empresa aqui que fatura R$1 milhão por ano, o cara tá querendo aumentar meus impostos, ele não sabe a vida difícil que eu tenho. Eu sei a vida difícil que você tem. Eu sei a vida difícil que você tem. Eu não tô falando com você. Eu tô falando com outras pessoas que são as que verdadeiramente estão representadas nesse governo que está aí. Mas eu só queria que as pessoas entendessem, essa questão do salário mínimo foi boa para puxar esse tema, como é muito mais eficiente para todo mundo ganhar mais e a economia reativar de uma maneira muito mais rápida e o setor produtivo e as riquezas serem geradas, tudo isso é muito maior e muito mais eficiente se você começar o processo por baixo, pela base da pirâmide, fazendo com que a base comece a ganhar mais e isso transborde para os que têm mais dinheiro. E não ao contrário, porque quando você começa por cima, quase não transborda para baixo. Quase tudo fica retido ali em cima como lucro, pouquíssimo transborda e você faz com que a economia não ande, mas faz com que todos esses fiquem mais ricos. E ficam mais ricos com dinheiro de quem? Com dinheiro público, que é o dinheiro de todo mundo. Então é o processo inverso, é tirar dinheiro de todo mundo para acumular nos mais ricos e voltar um pouquinho de novo para os mais pobres, dando essa impressão de distribuição de renda, o que é um absurdo. Gente, vamos com tudo, feliz 2019, acreditando no poder da mudança. Vocês que me seguem aqui são, eu sempre falo, meus embaixadores da mudança, somos embaixadores da mudança. Não deixem de assinar esse canal, não deixem de compartilhar. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar, não custa nada, é 1 segundo e já é uma contribuição para fazer com que mais pessoas façam parte dessa mudança. O dia que a gente chegar a 5 milhões de inscritos aqui nesse canal, a gente consegue em 1 mês fazer com que os bancos deixem de vender coisas que o resto do mundo já não vende mais, que várias trapaças deixem de ser feitas, que vários golpes de pirâmide deixem de ser feitos e que a população possa ter um pouco mais de consciência e através do conhecimento se liberte. E quando eu digo se libertar, não é fazer o que eu penso não, elas fazerem o que elas pensam, mas de uma forma embasada, sustentada em fatos e não em propaganda que são vendidas para elas. Assine aí, assine agora e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.